Convidada para a conversa de hoje chama-se Juliana Bragança, ela é mestra em História, ela publicou esse livro, chama-se Preso na Gaiola, a criminalização do funk carioca nas páginas do Jornal do Brasil de 1990 a 1999, tá? Ela acabou de entrar. Mas Entendi. então, eu estava falando do teu livro, né? Aham, Que tá. Tô com ele aqui também. então assim, na verdade queria começar a falar. Eu quero falar um pouquinhozinho e aí pedir para você começar a falar, porque eu acho que é mais um Tá. bate-papo, mas de alguma maneira, assim, por que que eu escolhi você e por que que eu escolhi essa frase, né? Que é a frase tema da nossa live de hoje, que eu vou chamar de bate-papo, porque a gente faz muito bate-papo lá no grupo de pesquisa. A gente tem Massa. reuniões, inclusive um dia, né, quando essa pandemia passar, venha para Goiás, venha para as reuniões, vamos conversar, vamos bater Ai, papo, eu vou, com certeza. vamos tomar café, entendeu? Então, assim, a gente tenta pensar de tudo que pode entrar no campo teórico de análise que tem a ver com as relações desiguais, relações de opressão, relações de poderes, que, Uhum. de alguma maneira, as relações de gênero, elas falam disso. De alguma maneira, não. Centralmente, elas falam disso. Elas falam das desigualdades das relações entre os poderes, no caso, entre os gêneros. Sim. Só que, de uns tempos para cá, a gente tem aprimorado, né, e eu acho que refinado o nosso campo teórico, de maneira a incluir temáticas como corpo, como racialidade, como as Uhum. questões étnicas, as questões das sexualidades. Já não dá mais para pensar gênero sem pensar em todas é, é, essas clivagens que vão gerando opressões diferenciadas, Uhum. né? Elas vão gerando questões diferenciadas, né? As relações de gênero elas começam falando na ideia de que existe uma mulher, depois ela já começa a discutir que existem as mulheres, e aí vai Sim. refinando, porque aí já não é mais só as mulheres, são as mulheres brancas, classe média, do Rio de Uhum. Janeiro, da capital. As mulheres. É bem diferente, você fala isso na introdução do teu livro, né? Eu acho Sim. muito legal porque você fez um movimento que é um movimento que eu gosto muito e eu peço muito que os meus alunos façam, e eu fiz esse movimento quando era aluna, que é o movimento de falar de si. Na introdução você fala, eu sou de São Gonçalo, eu até ouvi rock, eu também, na verdade, eu sou de Jacarepaguá, né? E eu também passei uma adolescência ouvindo rock, e eu ouvia rock com o meu vizinho ouvindo funk. E eu ia pra Uhum. festa que tocava rock e funk. Eu me lembro de festas em que tinha um ambiente onde estava tocando rock e um ambiente onde estava Nossa. tocando funk. Em Jacarepaguá. Entendeu? Então, Ah, e aí a gente, obviamente, tinha as rixas, tinha as brigas, mas no final todo mundo saía junto para ficar junto ali. Porque aí quem queria dançar o funk ia dançar o funk, quem queria dançar rock ia dançar rock, e o pessoal do rock bebia e aí ia dançar funk com a desculpa de que estava bêbado. Mentira, entendeu? Mentira, aham. mas era mais. A gente tinha 15 anos, então era uma boa desculpa, né? E eu Sim. adorei isso na tua introdução. Você falar assim: eu cresci, eu sou uma mulher negra que cresceu em São Gonçalo, acesso a show de rock era uma coisa difícil, mas acesso a um baile funk era Muito. muito fácil. Muito. Era assim, sonho, sabe? No show de rock era um sonho da vida. Só quando você conseguia chegar até, de repente, a praia quando era de graça. E mesmo assim, chegar até uma praia no Rio, entendeu? E estar lá, é difícil a acessibilidade. Então, pensar em todas essas coisas em termos históricos, para mim, Uhum. eu acho muito interessante, porque entra na temática que eu vou te pedir para você começar, então, a falar, que é a temática da alguém acaba sendo o culpado,
E aí você também elabora muito bem isso quando você mostra nos jornais, o Jornal do Brasil principalmente, Sim, né? trabalho E aí sobre você acionou minha memória, porque também foi uma época que logo depois o metrô, né? Você fala, até né, a história do se o metrô tem o direito, o metrô da linha 2 tem o direito de chegar até as extensões que vão para as praias nobres do Rio. Então, quem Uhum, são os culpados pelo aumento da violência no, no Brasil na década de 90? Os funkeiros. é. São as pessoas pobres negras. Né? E aí eu me pego pensando todos os dias nesse momento de pandemia, primeiro que eu tenho uma casa, né? Que a gente tem um teto para viver, a gente está com comida, a gente tem comida em casa, né? A gente está bem, né? A gente está com saúde. E esse discurso de a gente tem que voltar, senão a economia vai parar, senão a economia vai parar. E aí, quem é que, afinal de contas, vai acabar se prejudicando e pegando realmente, e adoecendo e morrendo nas portas dos hospitais? Estamos Uhum, todos no mesmo barco? uhum. Eu acho que essa é uma pergunta. Eu não sei, eu fico pensando. Eu ouvi uma pessoa falando assim: ah, só se o barco for o Titanic. Eu falei: não, eu vou abrasileirar isso, eu vou usar da história. Esse barco é um navio tumbeiro. E, Uhum. e aí o teu livro o tempo inteiro vinha na minha cabeça, né? Porque pessoas que são criminalizadas, elas são corpos matáveis. Nem é tão Sim. importante assim, né? Uhum. Então, o que será que a gente está produzindo nesses tempos de pandemia? E o que será que está ficando tão evidente que a história precisa pontuar e falar um pouco? É. Então, Então, eu queria primeiro dar bom dia, né, oficialmente, te dar Ui, me empolguei aqui. Te dar bom dia oficialmente, bom dia, galera aí. A gente está com uma audiência bacana, né? Sábado de manhã, apesar de a gente estar em isolamento social, sábado é sempre sábado, né? é, Aquele dia que a gente dorme até um pouquinho mais tarde e tal. Então, aí, pessoal que está assistindo, que está acompanhando, obrigada. Vi que teve uma menina aqui que me chamou para ir aqui, ó, Suelen Peixoto, venha comer nossa pamonha. Vou com certeza, me aguarde. oba! Eu sou dessas pessoas, eu topo tudo. Se me convidar, eu vou. Se me convidar para live, eu estou aqui. Sou bem acessível, faço questão disso, na verdade. Maravilhoso. Você falou um pouco do meu livro, Preso na Gaiola. Eu falo ali sobre a criminalização do funk, especificamente no Jornal do Brasil, dentro daquele recorte temporal da década de 90, que dá um parâmetro, né, do que estava acontecendo. Claro que numa dissertação de mestrado, né, a gente tem diversos limites, seja numa monografia, numa pós, no mestrado, no doutorado, até no pós-doutorado, óbvio que você tem que limitar a sua pesquisa em isso em diversos sentidos, né? Temporalidade, fonte histórica, e aí isso é um pouco mais para a gente que é historiador, né? Então, eu tive que limitar nesse sentido. O Jornal do Brasil era muito acessível para mim, porque eu conseguia acessar, a qualquer um pode acessar pela hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, né? Então, eu podia fazer isso de qualquer lugar do mundo, e eu fiz isso daqui, do sertão. Eu já tinha mudado para cá, para Bahia, e isso me ajudou muito, né? E aí entra essa questão da tecnologia também. Como é que a tecnologia ela está permitindo que a gente faça diversas coisas, né? Sempre aquele discurso. E aí escolhi essa temporalidade. Claro que se você for olhar o Globo, por exemplo, nossa, também. Eu acho que essa é uma pergunta. Eu não sei, eu fico pensando. Eu ouvi uma pessoa falando assim: ah, só se o barco for o Titanic. Eu falei: não, eu vou abrasileirar isso, eu vou usar da história. Esse barco é um navio tumbeiro. E, Uhum. e aí o teu livro o tempo inteiro vinha na minha cabeça, né? Porque pessoas que são criminalizadas, elas são corpos matáveis. Nem é tão Sim, importante assim, né?
Hum. Então, o que será que... Então, assim, não tinha como. E aí, claro, também se eu pegasse 2 jornais ou mais, ia ficar uma extensão, uma imensidão de fonte que eu não conseguiria trabalhar, né? Então, Uhum, esses foram os recortes aí que eu fiz. Você falou um pouco também, né, sobre como eu me apresento na introdução, quem sou eu, né, quem é a Juliana, e eu acho isso extremamente importante, porque ainda existe entre nós, né, no nosso meio, entre os nossos pares historiadores, uma falsa ideia, uma busca por uma neutralidade que é impossível de existir. É impossível. Se você nasceu em algum lugar. Se você cresceu em algum lugar. Você tem uma fisionomia, você tem aspectos físicos, sabe? Você tem uma história de vida, você tem um histórico familiar. E tudo isso vai contar em quem você é. Eu nasci em São Gonçalo na década de 90. Se eu tivesse nascido aqui na década de 90, eu seria outra pessoa, óbvio. uhum, Então, a gente não pode pensar que há a possibilidade de você se separar. Óbvio que você tem que ter um mínimo de ética, né, pensar nesse sentido ético na hora de analisar as suas fontes, de fazer a sua leitura. Mas é importante você reconhecer que quem você é e o que você viveu vai influenciar no seu olhar, na sua uhum, ótica, uhum, né? Então, por isso eu achei importante me apresentar. Nasci em São Gonçalo. São Gonçalo, para quem não conhece, é a região metropolitana do Rio de Janeiro, né? É uma cidade daquelas cidades consideradas cidade dormitório, que as pessoas saem para trabalhar no Rio, voltam, dormem, no dia seguinte saem para trabalhar de novo. Rio, Niterói, né? Não é uma uhum. cidade que tem uma produção econômica muito forte. Forte de São Gonçalo é o comércio, né? Me reconheci negra depois de um tempo na faculdade, né? Porque como eu tenho a pele clara, era sempre aquele discurso, não, você é branca, que isso? E até hoje ainda ouço isso. Então, tenho que me reafirmar o tempo todo, né? E isso que eu estava falando, entre o meu histórico familiar, quem é o meu pai, né? A minha mãe, no caso, é uma mulher branca, o meu avô materno era português, mas, em contrapartida, a mãe da minha mãe é negra também, né? A minha mãe saiu com o fenótipo branco. Mas isso não significa que a gente não tenha um histórico negro da família, né? Então, acho que tudo isso tem que entrar quando a gente pensa quem a gente é racialmente. O fato de eu ter a pele mais clara não significa que eu não seja negra. E aí entram outras questões de colorismo, né? De como que a sociedade vai me enxergar e enxergar uma mulher negra retinta. Nós vamos ser vistas de formas diferentes. Mas isso não anula também a minha postura, né? A minha Uhum. questão. E aí a gente entra no que você estava falando. Será que está todo mundo no mesmo barco? Não, não está todo mundo no mesmo barco. Impossível isso. A gente está, sim, todo mundo vivendo o mesmo momento, né? A mesma crise econômica que já vem se arrastando há muito tempo. Não é uma crise que foi por causa do coronavírus. Gente, não foi. Não foi. É preciso o mínimo de memória para olhar para trás o que há 6 anos atrás a gente já estava Uhum, começando a trabalhar, né? uhum, 4 anos atrás o negócio começou a ficar estranho. E aí entrou crise política junto, né? Uma crise política, eu acho que mais forte ainda do que a crise de saúde que a gente está vivendo hoje no Brasil. A crise política ela é muito mais séria, ela é muito mais incisiva, né? Ela está muito mais. Gente, é demissão de ministro o tempo todo, é um entra e sai do governo que está uma loucura. E eu tá. não vou nem entrar, não vou nem Não, entrar no. nos episódios de ontem, assim, essa temporada do cenário, né, desse seriado Brasil tá ótimo, né? Esse seriado Não, tá? Brasil tá uma coisa assim, a gente a cada momento. Eu tenho uma aluna que falou que ontem fez um post que falou que o Brasil acabou em 2012 e a gente está vivendo dentro da caverna do dragão.
Porque, assim, é uma crise política dentro de uma crise econômica, dentro de uma crise social, dentro de uma crise de saúde, aí eu comecei a rir, assim, uma orientanda minha, que ela falou assim, olha, Ana, na verdade a gente morreu, tá todo mundo dentro da caverna do dragão, e assim, piadas à parte, É mais ou menos por aí mesmo. mais ou menos por aí, o que a gente está vivenciando é uma coisa que me chama muita atenção, assim, por exemplo, o primeiro o primeiro ou segundo caso de coronavírus no Rio de Janeiro, né? E a gente saiu do Rio, né? Eu estou em Goiás, você está na Bahia, a gente está pertinho uma da outra, né? Mas a gente continua olhando para o Rio, eu tenho família no Rio, né? A gente tem Sim, sim, amigos, família, dá né? para se É, desvencilhar, né? é um caso de uma pessoa, né, uma mulher negra Empregada doméstica. empregada doméstica que não teve seu nome falado em momento nenhum. Pessoas brancas têm seus nomes falados na mídia, né? Ela é só uma empregada doméstica que não foi liberada pela patroa. A patroa teve o coronavírus, passou para ela e ela Ela não foi faleceu. comunicada, né? Ela Ela, estava no grupo de risco, era uma idosa, acho que ela tinha 60 anos Sim, ou mais. 60 e poucos anos, e ela não foi. E aí, assim, e de novo, eu volto, o tempo inteiro, acho que eu volto a pensar, né, nesse. Porque o teu livro, quando a gente fala em Brasil Colônia, eu dou aula de Brasil Colônia e dou aula de Brasil Império, né? Eu falo Uhum. desse longo tempo de formação de uma herança cultural que vem até hoje, né? É uma mentira essa história de que acabou, não acabou nada. A gente não começou nem a discutir. As discussões estão iniciais, elas precisam acontecer a todo momento. E como o teu livro foi muito ousado, tanto pelo objeto, ousado porque, né, por conta do preconceito na história com o objeto funk, né, o Uhum. objeto favela, o objeto pessoas pobres e negras, né? É. O objeto música, que não é considerada boa música, então, por Uhum. vários motivos, e a ousadia teórica, né, de falar de tempo presente, de falar de um contemporâneo, e de jogar o contemporâneo para trás, mostrando que é herança, mostrando que Uhum. isso tem um caminho, que é um caminho que volta, né? Volta para aquele momento aonde, né, pessoas brancas invadiram essas terras, tomaram essas terras e invadiram corpos negros, né? E levaram os corpos negros para o que eles quiserem. Me lembrei Sim. daquele filme Corra, né? Que é Ah, esse isso. é maravilhoso, é sensacional. É essa coisa, é isso. Aquilo ali é a escravidão. Eu Uhum. uso o seu corpo para o que eu quiser. Eu entro em você e te uso para o que eu quiser. E o Jornal do Brasil, de alguma maneira, fez isso ao pegar e falar, né? Tem um momento eu estava procurando a folha, eu tinha anotado, mas é com essa história de ficar reiniciando o computador, tem um momento em que você pega uma fala de uma moradora falando que Ipanema não tem como ser elitista, mas, né? E aí o pobre suburbano, ele é eleito como a figura criminosa. Ele é Sim. eleito. Logo em seguida, tem um momento em que você fala isso, assim, é uma frase assim aqui, ó, na página 81 do teu livro, que as pessoas com certeza vão comprar depois, porque é maravilhoso, entendeu? Ai, Tô fazendo obrigada. propaganda sim, porque a gente tem que fazer propaganda e as pessoas têm que se ler. Produção nacional, historiografia nacional tem que se ler, tá? Então, assim, você cita, olha aqui, não dá para ser elitista na Ipanema dos anos 90. A possibilidade de passar o domingo ao lado da simpática família suburbana não deve ser descartada. Para completar, pode-se ter a sensação de viver perigosamente ao experimentar ao vivo e a cores, a emoções de um arrastão. É a novidade desse verão. É uma frase meio irônica, né? Chama-se, o Uhum. nome do livro chama-se Preso na Gaiola.
Eu vou depois botar no post do JPEG a foto do livro, tá, Thalita? Porque a Thalita perguntou. Mas o que eu estou pensando com isso, assim, o quanto que essas pessoas, algumas pessoas, né, dependendo da sua cor, das suas condições sociais, né, elas promovem o tempo inteiro segregações, opressões e hierarquias. Tudo isso que as Sim, relações de gênero estão falando, com entendeu? certeza. Olha, esse caso da senhora que faleceu, né, de Covid-19, eu confesso que, assim, eu não estou me aprofundando nas notícias, porque eu estou num momento da minha vida pessoal bem difícil, né? Eu tenho uma filha pequena, minha filha tem 2 anos, eu estou grávida de Meus novo. parabéns. Obrigada, completei 21 semanas ontem, e nessa turbulência ninguém conhece essa doença, ninguém conhece esse vírus, ninguém sabe dizer mais ou menos como é. Há poucas semanas atrás, acho que 2 ou 3 semanas atrás, eu não estava no grupo de risco, agora eu já estou, porque já teve morte de mulheres grávidas, de puérperas. Oh, meu Então, Deus. assim, eu, óbvio, não vivo numa bolha e também minimamente acompanho as notícias, mas não procuro a fundo. Então, eu confesso que eu não sei o nome dessa senhora, mas eu lembro perfeitamente quando o caso dela foi noticiado e lembro também de vários textos, porque obviamente eu sigo muitas páginas ativistas, né, do movimento negro, que falavam, que levantaram essas questões, sabe? E aí, ó, vamos refletir. Ela era uma senhora de mais de 60 anos. Primeiro, por que ela tem necessidade de trabalhar? Ela não estava trabalhando porque ela queria, isso eu garanto. Não é Isso eu garanto. diletantismo. Né? Ela estava ali dentro de um conjunto de fatores que colocavam ela no topo da cadeia do risco. Vamos dizer assim, pô, essas pessoas não se. E precisa refletir Negra fogosa, da negra que não se contém. que diversos outros gêneros musicais têm músicas, né? Os gêneros musicais têm músicas E que realmente não se importaram. Por que a não. vida dela vale menos? E provavelmente, não sei o que aconteceu com esses patrões que tinham viajado, que curtiram a Itália, que vieram de lá infectados, provavelmente eles se recuperaram. Sim, parece que sim. E aí parece também que pararam de noticiar isso e começaram a noticiar os casos. Sim, porque E e aí vem aquela bola de neve, porque ela foi o segundo caso, né? E aí depois dela, como a nossa curva está estratosférica, já está chegando em Júpiter, mais, tem a mais de nossa 50 mil casos. A gente já está com mais e de vem 50 mil casos. muitas mortes. Eu vi que em 24 horas, no dia desses, foram mais de 400 mortes. E eu tô com medo de onde a gente vai chegar, cara. E outra coisa também, o governo ele não está liberando a informação de quem são os infectados, qual é a etnia, qual é a racialidade dessas pessoas, em Onde que qual elas classe moram? social Em que ela classe está. social? Qual é a idade Isso dela? Qual é o não tem sido gênero? divulgado. Porque, assim, Isso não tem sido divulgado. me passa pela cabeça, eu me lembro disso, assim, e me lembro disso ser falado, isso era falado, e no teu livro aparece também, né, a coisa assim, quem que ouve funk? Quem ouve funk é gente pobre, quem ouve funk é a empregada doméstica, é a quem não tem Sim. cultura, ela não tem inteligência, é uma mentalidade que era disseminada, isso não era falado assim, explicitamente, era por algumas pessoas, né? Uhum. Infelizmente, algumas que inclusive estão no poder hoje. Vamos deixar por aí, né? Mas a gente ouvia assim um clima, que é esse clima, não dá mais para a gente passear na praia,
Não tem mais, não dá mais, porque é como se você se aproximar de determinadas pessoas, você está se aproximando de uma pessoa necessariamente com uma genética criminosa, que me remete ao século XIX, Aham. perigosa, que me remete ao século XIX, que me remete à antropologia física, que dizia que o homem negro era naturalmente criminoso, que a mulher negra era naturalmente tendenciosa à prostituição, que era para justificar os estupros que os homens faziam quando as mulheres iam trabalhar na casa deles, né? As empregadas Uhum. domésticas estupradas. Foram elas que quiseram, elas que se insinuaram. E esse Uhum. discurso ele avança no século XX, ganhando novas roupagens, ganhando a Sim, gente deslocamentos discursivos, né? sim. Da negra fogosa, da negra que não se contém, né? Uhum. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa mulher fanqueira, porque a mulher fanqueira ela tem essa pecha, né? Da mulher que é a mulher fácil, é a mulher dada, Sim. né? Eu E, vou, só antes de entrar na questão da mulher fanqueira, eu queria trazer mais uma provocação uhum. em relação a essa citação que eu trouxe, né, dessa moradora, que ela começa a questionar, né? Poxa, eu não tenho mais o direito de ir à praia, poxa, tá ficando perigoso, caramba, que merda, que saco, certo? E aí, o que que as pessoas começaram a defender, exigir nesse período? Que certas linhas de ônibus que fizessem o Eu trajeto lembro. Zona Norte, Zona Sul, fosse interrompida no final de semana. Só no final de semana. Por quê? Porque é de lá, era de lá e é de lá a gente falar mal. Não tô passando a mão ainda, que vem as pessoas para trabalhar na Zona Sul. Né? Então, para trabalhar, pode. Para trabalhar, você Claro. vem. Eu quero um ônibus certinho para não dizer. Agora, não fale só de um ônibus certinho para não dizer que chegou atrasada por causa do ônibus, né, que não tinha. Agora, para vir no final de semana já é demais. O seu corpo tem que estar aqui a meu serviço e não o seu próprio lazer. Se alguém conhecer, pode me passar, né? E aí, a gente pode pegar esse gancho, inclusive, para falar sobre a mulher negra fanqueira, né? Isso. Porque, assim, a gente vive numa sociedade patriarcal em que o nosso prazer ele é negado o tempo todo, né? E isso vem de, vamos dizer que vem de sempre. Né? A gente vê ali a psicanálise, o início da psicanálise, e as leituras que se tinha sobre o orgasmo feminino, é doida, é louca, né? Tem problema. Não era certo, não era comum, não era normal. Era considerado uma doença a mulher ter um Uhum. orgasmo, né? E Uhum. aí, quando a mulher negra fanqueira ela vem se colocando na primeira pessoa pelo seu prazer, aí vem um monte de gente, mas é porque putaria é um absurdo. Putaria é um absurdo, mas que é isso? Que letra é essa? Falando de cu, falando de buceta, né? Só que em que contexto que tá falando? Ah, Juliana, mas tem muita letra machista no funk. Pô, tem, muita. Muita, 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 não discordo disso. A gente pode ver aí, não precisa pesquisar muito para Não, achar, não né? precisa. É. Mas a gente precisa refletir essa sociedade patriarcal e precisa refletir também que diversos outros gêneros musicais têm músicas pavorosas, pavorosas, seja no samba, seja no pagode, seja no rock, né? Em No qualquer. rock, no rock tem algumas quando você traduz, né? Tem uma que é, gente, uma que era da década de 90 que a gente cantava. Como é que era? Ela me irritou e aí por isso eu tive que matá-la. Eu vou lembrar, porque eu estava falando dela no outro dia. É,
I used to love her, but I have to kill her. E a gente cantava essa música. Eu costumava amá-la, mas aí eu tive que matá-la. Entendeu? E agora eu olho o seu corpo e não sei o quê. Falei, gente, a gente cantava isso, e a gente cantava isso e a gente não prestava atenção, né? Isso era uma coisa assim internalizada e pronto, Por acabou. que é só a letra machista do funk que vai incomodar? Se tem tanta letra machista pra gente falar mal. Não tô passando a mão na cabeça, não tô Não, colocando pano quente. Acho que tem que falar? Tem. Agora, não fale só de um, vamos falar de onde a gente vê, né? Então, assim, para além disso, eu não vejo muito. Eu, sinceramente, não conheço. Alguém conhecer, pode me passar. Eu não sei de nenhum outro gênero musical, de nenhum outro movimento musical, em que a mulher tenha falado da sua própria sexualidade em primeira pessoa, da forma que se fala no funk. Eu não conheço, entendeu? Até gostaria, se tivesse, surgiu, se teve antes, ou se tem agora, né? A gente vê aí com as grandes divas do pop, tipo Rihanna, Beyoncé e tal, mas falar assim abertamente de prazer, de sexualidade, de posição sexual, não no sentido de do que eu quero, do que eu não quero, de quem eu permito que me toque, de quem eu não permito que me isso, toque, como algum, exatamente. é, Então, assim, eu realmente. acho fantástico. Eu acho fantástico, eu acho isso assim. E tem várias pessoas, várias mulheres acadêmicas que estão falando sobre isso, né? A Márcia Amorim, ela é linguista, acho que eu não lembro se é dissertação ou se acho que era a tese, de 2007, da Unicamp, ela fala sobre isso, depois eu posso mandar os Legal. nomes. Tem a Mariana da UF, eu acho que ela é do PP Cult, se eu não me engano. Ela também retrata a mulher no funk, ela, no primeiro momento, com a Valesca, depois ela, no doutorado, ela já abre um pouco, né, o objeto de pesquisa dela. Então, assim, é um movimento que a gente realmente precisa olhar, né? A gente Uhum. precisa olhar. Alguém pediu aqui, por favor, Yadila, por favor, o quê, meu amor? Mande as referências. Você me manda as Ah, referências, eu vou fazer um postzinho e colocar no JPEG. Referências da Juliana, entendeu? certo, Porque. eu mando, porque isso é muito título, é muita coisa, né? A gente acaba. Não, e eu nunca tinha parado. Verdade é que você me trouxe uma excelente. Realmente, eu não sei se existe algum outro gênero musical em momentos históricos que tão abertamente falem de prazer. Fala de relação amorosa, de desejo pelo homem, eu gostaria de ter um homem, mas essa coisa assim, ó, você pode me comer ou você não pode transar comigo, eu quero, eu vou dançar hoje, eu vou escolher com quem eu vou ficar, com quem eu não vou. Eu realmente acho que eu não me lembro disso. Então, Eu esse não conheço. protagonismo é É difícil fantástico. a gente dizer que não existe, né? Não, Eu sim, mas não tenho eu achei coragem de dizer que lindo. não existe, mas eu não conheço. Se alguém conhecer, eu adoraria, né? Seria, assim, uma coisa para fazer um comparativo, enfim. Claro, Mas isso precisa ser reconhecido no funk, né? sim. Quando a mulher entra no funk ativamente, é nos anos 2000. E entra nesse sentido, entra pela porta da sexualidade, vamos dizer assim. Mas a forma com que se usou, com que se usa essa sexualidade, Tati Quebra-Barraco, Daisy Tigrona, MC Dandara, Valesca é, Valesca Popozuda. Popozuda, né? Agora MC Rebeca, mais atualmente, que já está aí no funk 150 BPM. A própria Ludmilla, que tem, né? Se assumiu lésbica, se casou, tem lá a sua esposa e, E sabe, temos, é uma e postura temos muito a. interessante. Sim, e temos agora uma série. Temos, agora não, né? Mas alguns anos para cá, né? Mulheres trans, funkeiras, né? Sim, Performances, mulheres performando, né? e Então a na gente tem. verdade, Ana, não é nem de agora. A primeira Já foi a tem Lacraia, a né? A lacraia, primeira já foi a tem. Lacraia, que Eu tô até falando faleceu. agora tem um espaço, porque era editado, a Tem, lacraia não tem um espaço podia. maior.
A Lacraia não podia Aqui, aparecer no Multishow 5 horas da tarde. Ela podia uhum, aparecer no Faustão sendo ridicularizada, bem na pegada daquilo que o Adilson Moreira chama de racismo recreativo, né? interessante. Ela aparecia, ela aparecia como aquele momento da risada. As pessoas davam uma risada. Então é aquele livro do Racismo Recreativo do Adilson fala muito disso. As personagens que podiam aparecer negras na televisão para a gente rir delas, para a gente ridicularizar, entendeu? Uhum. E agora eu Tinha, vejo recentemente tinha um quadro do Zorra Total, eu detesto esse programa, nunca gostei, que era alguém que se fantasiava de uma mulher negra, mas assim, de uma forma esdrúxula, esdrúxula. Então, assim, quando a mulher negra vem para o funk, ela aparece sim com a sua rapeta, com o seu bundão, descendo até o chão, sabe? Mas com o discurso de eu vou fazer porque eu quero fazer. E hoje a gente tem aí, por exemplo, a Thaisa Machado, que é da Afrofunk, do Rio de Janeiro. Tem a Renata, acho que é Renata Prado, se eu não nacional, porque ele fala sobre isso, né? Ele falou muito sobre isso, Gui. Se você tem o privilégio de estar em casa, de criação, eu entrava na FM o dia, por exemplo, não vai ser a mesma. uma grande coisa. Agora, se, né, Eu não é, sei pronunciar o sobrenome dela, não, não. então, e aí eu Então, aí a Thaisa Machado com a Afrofunk, a Renata Prado com a Academia do Funk, uma no Rio de Janeiro, outra em São Paulo, né? E elas trazem, assim, elas ensinam, sim, a dançar funk, sabe? É maravilhoso. Só que, assim, não é só isso. E se fosse também, ok, seria beleza, tá? Só que é interessante que vai além. Elas trazem debates não só sobre a criminalização, mas principalmente sobre as suas sexualidades, sabe? É muito interessante, eu super recomendo seguir, sabe? Elas se reinventaram, elas trabalhavam presencialmente, a forma que elas ganham dinheiro, elas são dançarinas, são artistas, e aí agora estão se reinventando, uma está no Zoom, a outra está pela lives mesmo no Instagram. E assim é muito legal, muito legal mesmo. Então, são coisas que a gente realmente precisa trazer para reflexão, para refletir, né? O que o funk putaria traz para a gente? É só machismo? É de fato só putaria? ai, gente, tinha uma moça que trabalhava com o Mister Catra. Gente, eu esqueci o nome. Ah, quem é meu aluno que está aí ouvindo a live sabe que eu sou péssima. Eu lembro de uma coisa, mas não lembro da outra. Era uma menina, Quem faz quem trabalhava com o Mister Catra da antropologia no Rio. Sim, é a Milene. Milene Isso. Mistura. Ai, eu não É, sei pronunciar o sobrenome dela, não, não. então, e aí eu li o trabalho dela, assim, eu particularmente preciso te dizer, assim, eu adoro as músicas do Catra, eu adorava o Catra, eu chorei quando ele faleceu, e eu adorava o deboche dele, assim, quem teve a oportunidade de ver aquela criatura falando ao vivo, entendeu? Debochado, inteligente, fantástico, né? Hum, E ele eu acho que eu comecei a falar isso porque ela, no trabalho dela, ela fala de todos esses aspectos do Catra. Ela tira essa coisa do negro, burro, pobre, que está fazendo uma música sem sentido e sem qualidade, né? E de repente você começa a observar a inteligência do alcance da fala dele, o que ele toca, né? o O Catra, show dele. ele era uma figura. Não é a palavra que eu queria não é diferente, mas ele era diferente, porque Peculiar. apesar dele ser negro, ele cresceu com uma família branca rica, né? Ele era formado em direito, ele falava Sim, diversas línguas, né? Então ele sim. era um ponto fora da curva, né? Não, e o Mas era uma engra... pessoa assim maravilhosa, também admiro demais o trabalho dele. Não, e ele era engraçado porque ele fazia uma coisa que eu acho profundamente engraçada, que é aquela coisa assim, quando ele queria brincar,
né? Eu me lembro de ter ouvido uma vez que era assim, ele sabia falar de uma maneira muito polida, isso por conta do passado que você está falando. Ele cresceu, ele teve uma boa formação. E aí ele Uhum. fazia assim, olha, existem duas maneiras de se falar a mesma coisa. Que coisa linda. Língua, né? E que, como é conversa, a Ju também vai responder, mas Por outro, eu sofro muita forma que a gente vai trazer, porque, ai meu Deus, esqueci a palavra, eu sou professora a Lita aqui está falando uma coisa que eu achei muito interessante, né? Ela fala que com muita frequência ela é dita que ela é privilegiada porque ela tem um mestrado e ela é tal, já trabalhei como menos importante, já fui acusada de concursar, né? E aí essa questão do trabalho, ela é muito forte porque é o corpo pobre. E eu insisti em corpo, porque é usado como corpo. A EAD, ela não funciona, porque a inclusão que a gente tenta te adicionar em... Pronto, entrei. Estou ao vivo, eu acho. Acho que agora consegui. Vocês estão me ouvindo? A minha primeira confissão é que historiador, esse direito, metodologia, dentro daquele recorte. A possibilidade de você. A crise política ela é muito mais. né? Tudo isso que as Sim, relações de gênero estão, as pessoas estão vendo, e a coisa do comprar cesta básica e tirar sério, né? A coisa assim, que o corpo tem que estar aqui a meu. Eu, sinceramente, não conheço alguém conhecer por esse sentido. preciso te dizer assim, eu adoro as músicas do Catra, eu adorava o Catra, eu chorei quando ele faleceu e eu adorava o deboche dele. Assim, quem teve a oportunidade de ver aquela criatura falando ao vivo, entendeu? Debochado, inteligente, fantástico, né? E ele eu acho que eu comecei a falar isso porque ela, no trabalho dela, ela fala de todos esses aspectos do Catra. Ela tira essa coisa do negro, burro, pobre, que está fazendo uma música sem sentido e sem qualidade, né? E, de repente, você começa a observar a inteligência do alcance da fala dele, o que ele toca, né? O show dele... Ele era uma figura. Não, não é a palavra que eu queria não é diferente, mas ele era diferente, porque Peculiar. apesar dele ser negro, ele cresceu com uma família branca rica, né? Ele era formado em direito, ele falava Sim, diversas línguas, né? Então ele sim. era tipo, um ponto fora da curva, né? Não, e o Mas era engra... uma pessoa assim maravilhosa, também admiro demais o trabalho dele. Não, e ele era engraçado porque ele fazia uma coisa que eu acho profundamente engraçada, que é aquela coisa assim, quando ele queria brincar, né? Eu me lembro de ter ouvido uma vez que era assim, ele sabia falar de uma maneira muito polida, isso por conta do passado que você está falando. Ele cresceu, ele teve uma boa formação. E aí ele Uhum. fazia assim, olha, existem duas maneiras de se falar a mesma coisa, né? Aí ele fazia aquela entonação da pessoa, e aí ele fazia uma frase empolada, e depois ele vinha com aquela frase absolutamente carioca, sabe? Uhum. Que usa os jargões mesmo, né? Despojada, e que, na verdade, atinge, e conversa e conecta, entendeu? Sim, Com esse sim. cotidiano, com esse dia a dia, com essa massa, sabe? E eu acho que a Uhum. provocação do teu livro, né, voltando, porque eu acho que o diálogo o tempo inteiro, que a gente está falando de pandemia, a gente está falando de corpos que são descartáveis, a gente está falando de pessoas que são consideradas menos importantes, sabe? Assim, não que todas as mortes são terríveis, mas se morre um compositor de música clássica, a internet atualmente se mobiliza loucamente, como se, sabe, tivesse morrido uma grande coisa. Agora, se, né, uma figura como Catra, que era um grande compositor,
uma grande figura que inclusive Não é tratada patrocinava, dessa forma. né? Não tem a mesma recepção. Ele patrocinava, né, novas figuras no funk, tinha todo um esquema ali né, que eu acho que é interessante pensar nessa indústria que de alguma maneira também traz essas pessoas e dá renda e dá dignidade, como você falou, esses grupos para acompanhar, é o dinheiro que elas ganham, é o trabalho delas, entendeu? Sim, sim. A Adriana perguntou sobre o embranquecimento, né? Peraí, eu não Embranquecimento vi. das mulheres negras para se adequar ao mercado. O Ah, funk, ótimo. ele, ao longo de sua história, ele fez vários movimentos para se enquadrar dentro do que o mercado exige, né? E isso não só do funk, né? Isso qualquer gênero musical, qualquer movimento que queira entrar, né, nessa indústria cultural, nesse mercado, nessa lógica capitalista, precisa se adequar, né? O jazz se adequou, o próprio rock se adequou, foi se adequando ali de forma para atender cada vez mais um público cada vez maior e por aí vai, e arrecadar cada vez mais dinheiro. Existe sim, existe sim essa lógica de embranquecimento das pessoas, né? E inclusive a entrada de muitos artistas brancos que são que sempre estiveram fora da periferia e que entram no movimento funk, né? Só que isso não anula a outra parte, que é aquela parte que segue da resistência, de eu sou negro, eu sou negra, eu tô aqui, eu existo, né? Eu passo Uhum. por isso, passo por aquilo, a minha vida é difícil, a minha vida é boa, a minha vida é legal, eu curto e eu danço, e sabe, existe sim, concorda, Adriana, só que isso não anula os outros movimentos que estão por trás, né? Que não que estão por trás, mas que estão também presentes ali no funk, né? Então, de fato, o funk ele se adequa o tempo todo. Por exemplo, na adaptação das letras das músicas para tocar na grande mídia. Muitas músicas elas têm duas versões ou às vezes até mais, a versão proibida e a versão light, né? Então o que vai tocar na FM o dia, por exemplo, não vai ser a mesma música que vai tocar no baile lá da Maré, sei Uhum. lá, sabe? O que vai tocar numa apresentação do DJ Renan da Penha, ao vivo, Uhum. quando tinha o baile da gaiola, né? Então, existe sim essas. Consegue ver que tem algumas pessoas que são. Essas adaptações e esse embranquecimento obviamente, dessa lógica racista, né? De querer tirar do preto o que é seu. Pô, a gente que inventou, a gente que né, faz tudo Mas isso. isso é o tempo todo, né? Fizeram É isso o com tempo todo. jazz, fizeram isso com meu Deus, o estilo musical da Chiquinha Gonzaga. Desculpa, gente, a, É, enfim, assim, o tempo inteiro fizeram com carnaval, sim, fizeram, né, com os blocos de rua, com o carnaval. Isso é uma tendência, é o tempo inteiro. O tempo inteiro é um roubo, é um roubo. É a história do Corra. Eu me aproprio do teu corpo, eu tiro de você tudo que você tem de bom, eu me aproprio de você e eu continuo dizendo que eu não fiz nada, eu não sou racista, eu não tenho problemas, né? É, eu vejo muitos problemas. Eu preciso, né? Eu sou uma mulher branca, classe média carioca, nascida no subúrbio, né? E que convivi o tempo inteiro com situações e com momentos, sabe? Os ônibus que não circulavam na Zona Sul. Então, né? Eu fazia parte desses ônibus. Eu tinha que pegar outros ônibus para chegar na Zona Sul. Chegar no Leblon de Jacarepaguá, do Largo do Tanque, que era onde eu morava,
entendeu? É uma viagem. É uma viagem. Às vezes é mais fácil descer para algum lugar da região dos lagos, no Rio. Né? Demora Sim. menos tempo. Na década de 90 demorava menos tempo. Agora você tem, né? Então, assim, você observar que tem determinadas pessoas que são tratadas de outra maneira, eu observava, né? Na minha adolescência, e isso aí não vou fazer nenhum meia-culpa, nenhum vitimismo, não gosto disso, né? Do tipo, meu Deus, a branca que observou o racismo. Não, mas você observar que eu entrava num ambiente e eu era tratada de um jeito, e a minha colega, o meu amigo, a pessoa com quem eu cresci junto, era tratada de outra forma, e, e eu demorava para entender o que estava acontecendo, até que eu parei de demorar, né? E comecei a entender muito rapidamente, e meu amigo falava, olha, isso aí é todo dia, Ana, sabe? Minha amiga, né, meu irmão de criação, né? Meu irmão de criação, eu entrava no ambiente, eu para dizer que até dizer que ele era meu irmão de criação, e outras, né? Outras milhares de situações que a gente passa quando a gente vive, né, no subúrbio. Eu acho que o subúrbio ele te dá essa mescla muito claramente, né? E quem consegue ter um pouquinho de atenção consegue ver que tem algumas pessoas que são mais importantes e outras que são menos importantes, sabe? Não se mete com aquela família, não chega perto daquela criança, sabe? Umas coisas Uhum. assim, umas frases que me sobe vontade de vomitar. Então, eu acho que quando eu Uhum. fui fazer história, eu acho que todo mundo que faz história com um pouco de raiva na alma, né? Com um pouco Sim. de instigação na alma. Uma das coisas que me irritava era isso, era assim, eu queria entender, e rapidamente a história do Brasil, ela foi me fornecendo um material teórico para eu compreender essas frases, para eu compreender e também para eu lutar, porque como professora a gente sabe que a gente pode lutar, né? Sim. A gente Então, pode. Ana, e aí a gente volta, né, na provocação inicial. Estamos todos no mesmo barco? Não, não estamos, porque cada um de nós está ocupando um lugar social diferente, né? E É. foi o que eu falei. Você está no seu. As plataformas em que. E vocês estão me ouvindo? A minha primeira confissão é que historiador, esse direito, Dentro daquele recorte, ela, assim, sim, olha, trabalhava, sabe, tinha exemplo, um monte de para você ficar em casa, né? Então não é porque que eu sou negra, que eu me leio, me vejo, me coloco no mundo como uma mulher negra, que eu não vou reconhecer meu privilégio. Eu sou privilegiada, por quê? Porque eu sou concursada, né? Porque o estado da Bahia parou, a gente não está trabalhando. Existe sim a possibilidade, né? É como se fosse um trabalho voluntário, a gente. Nossa, eu sempre reclamei. A gente dizer, mas Por outro, dizer, mas eu a gente dizer, por outro, eu hoje é, é, você pode substituir é, mulheres negras como. figuras de classe, Claro que entendi porque assim. Claro que aí, claro que criticam por isso, mas claro que são raciais. Só um exemplo, negra, estão interessadas. como a gente já falava na UFG, muitas vezes nas salas de aula e no GPEG, a inclusão digital ela é uma falácia, ela é uma mentira. E eu acho que agora a gente está vendo isso muito evidentemente, né? A pandemia, um pouco de Verdade, né? Apesar de, cara, não é só falar de certa coisa. Então, hoje, bora ver se uma aula nunca resfriado não existe para aparecer. Eu agradecer também. um bom final de semana. Oi? Ó, já foi Profano. a vida é pagar a língua, né? E que a gente, né, já discutia em alguns textos acadêmicos, mas agora está muito evidente, porque são as pessoas que estão
nas ruas, né? E trabalhando, como a Juliana falou, né? Oi, aguardando, entrando. Como a Juliana falou, oi, como você Voltei! falou, eu estava aqui falando, a EAD, ela não funciona porque a inclusão digital é uma falácia. A gente na UFG, Sim. a gente já discutia isso. Só que eu acho que o que aconteceu é que as violências se aproximaram agora das realidades, né? Eu acho que a Suelen está perguntando os mecanismos de resistência, né? Eu acho que são mecanismos de resistência e mecanismos de transformação. Um pouco de resistência, eu vou dar uma resposta, vou deixar, como é conversa, a Ju também vai responder, mas eu acho que um pouco de resistência é a gente insistir em falar sobre as heranças culturais das desigualdades sociais, que incluem as questões do racismo, que inclui a questão dos corpos que são colocados como corpos para trabalhar, né? E aí essa questão do trabalho, ela é muito forte porque é o corpo pobre. E eu insisti em corpo, porque é usado como corpo. Eu substituo você. É o cara do call center que tem 5 minutos de intervalo às vezes numa carga horária de trabalho diária de 12 a 16 horas. Entendeu? Então, assim, a gente, como professor, tem que insistir em trabalhar esses conteúdos. Com Trabalhar certeza, nossa, eu sofro, na verdade, né? Apesar de ter muito incentivo, por um lado, por outro, eu sofro muita. Ai, meu Deus, esqueci a palavra, muita resistência, né? Por parte de colegas professores que veem meu trabalho como menos importante. Já fui acusada de só saber falar de funk. eu já fui acusada de só saber falar de feminismo também. Então, assim, eu E tamo assim, junta. meu Deus do céu, que visão, sabe? É, Que essa pessoa tem, porque assim, mesmo que eu só soubesse falar de funk, mesmo que eu desse aula só de funk, eu não falaria só de funk, porque foi o que você trouxe, né? Eu levanto questões de racismo, de classe. Então, assim, pô, peraí, né, cara? Não é só falar de certa coisa. Então, eu acho também que essa é a via, é a melhor via, é a forma que a gente vai trazer, porque eu sou professora do ensino básico, né? Eu sou professora do ensino médio. Amo de paixão dar aula para o ensino médio. Eu digo isso de todo o coração. Já trabalhei com ensino fundamental, já trabalhei na universidade também, que eu adoro, inclusive quero voltar. Mas, gente, o ensino médio é maravilhoso. Eu tenho uma conexão muito grande com pessoas dessa faixa etária de 15 a 18 anos. Eles são maravilhosos, sabe? E eu acho que é aí que a gente tem que trabalhar. É a gente trazer música, é a gente aproximar o conteúdo dessas pessoas. Inclusive, entreguei um artigo com a Ingra, que também pesquisa o funk. A gente escreveu um artigo sobre como utilizar o funk na sala de aula. olha que Mandei legal. para a Ampul, né? Mandei para a revista História Hoje, bora ver se vai ser aceito. Se não for, vou tentar em outro lugar. Porque Ótimo. é isso, entendeu? É E, isso. olha, a Thalita aqui está falando uma coisa que eu achei muito interessante, né? Ela fala que com muita frequência ela é dita que ela é privilegiada porque ela tem um mestrado e ela é concursada. Esse discurso não é uma forma de silenciar ela, porque ela é uma mulher negra, né? Aqui, né, foi formada aqui na UFG. E esse discurso de você ficar, mas você é privilegiado, então fica quieta aí, para que você está falando de racismo? Entendeu? Não. Assim, a gente comentou um pouco sobre isso, sabe, Thalita? Que eu também sou mestra, eu também sou concursada, por coincidência ou não. Também sou uma mulher negra. Não sei se você tem a pele clara como a minha, se você é retinta, mas eu acho que a gente
pode sim e precisa, inclusive, reconhecer os nossos privilégios, mas isso de forma alguma vai apagar a sua história, ou vai silenciar, ou vai fazer com que você pague o racismo. Porque esse discurso também de não. Né? Eu fui o espaço, o políticas. O meu vida inteiro. A minha mãe, que eu realmente livro. E acho que já que já eu vou dar uma de ter muito incentivo, por um lado, por outro, eu sofro muita. É a via, é a melhor via, é a forma que a gente vai trazer, porque eu sou professora do ensino básico, né? Interessante, né? Ela fala que com muita frequência ela é dita que ela não soluciona e ela deixa bastante incômodo, né? É bastante incômodo, né? Algumas mulheres brancas feministas começaram a dar espaço, né, e falar sobre o feminismo negro e tudo, mas sempre tirando o protagonismo das mulheres negras ou se apropriando disso para se fazer visível, né? E a Bell Hooks, ela vai denunciando isso nos Estados Unidos, ela denuncia o quanto que isso é, de alguma maneira, também uma forma das pessoas brancas continuarem nos seus espaços de protagonismo, né? Então, tentando pensar um pouco que o aliado, né? O aliado não só tem que falar sobre as questões que são questões que não te pertencem, porque a pele negra não me pertence, mas o racismo me pertence, né? Eu fui constituída numa sociedade que é racista. Racista é um problema de pessoas brancas. As pessoas brancas são racistas. Então é um problema que me pertence. Então eu tenho que discutir isso, né? Eu tenho que discutir isso o tempo inteiro. Né? Essa questão que você levantou da mulher negra como protagonista das suas próprias histórias, né? Quem fala muito sobre isso é Giovana Xavier. Ela é da UFRJ, ela tem um Instagram que é, inclusive, maravilhoso, bem movimentado. Ela tem muito conteúdo legal, é Preta Doutora, né, o IG dela. E assim, ela é maravilhosa, né? O livro dela é justamente isso. O título é mais ou menos: você pode substituir mulheres negras como objeto de pesquisa por mulheres negras contando histórias. Né? Isso é maravilhosa, ela é maravilhosa e é bem nessa linha mesmo que você estava falando. Isso, é o espaço, o protagonismo e a fala, porque são pesquisadoras potentes que têm crescido, né, nas possibilidades e nas brechas de políticas públicas, e aí eu acho que a gente volta para as estratégias, que são as estratégias de resistências efetivas, é insistir em políticas públicas de inclusão, políticas públicas que permitam pessoas pobres, pessoas negras, pessoas... Porque a gente tem tantos problemas num Brasil república, que é um Brasil cheio de heranças escravocratas. Se a gente não tiver essas políticas públicas, a gente não consegue, de alguma maneira, reverter o quadro. A gente vai manter as mesmas figuras de classe nos mesmos lugares de privilégio. A gente não vai, né, superar, alterar. Então, não são políticas eternas, mas são políticas que vão criar uma modificação estrutural. Tanto que... Eu tenho muito orgulho, porque eu sou filha dessas políticas de assistência, né, dessas políticas afirmativas. Eu me formei na Universidade Veiga de Almeida, que é uma das melhores universidades privadas do país, com bolsa 100%, né? Pelo ProUni. Então, assim, claro que não é uma coisa que eu acho que tem que ser o para sempre, mas, foi a minha porta de entrada.
sabe? Foi meu primeiro passo pós-escola, pós-colégio, pós-ensino médio, colegião, né? E dali, claro que aí entra o meu esforço, porque se a gente for olhar a minha turma, eu sou uma das únicas que tem mestrado, com certeza eu sou a única que tem um livro publicado. Então eu fui além, né? E isso entra o meu esforço pessoal, o meu querer, a, os caminhos que eu fui buscando, né, que me levaram a estar onde hoje eu estou. Mas é óbvio que tudo começou ali, porque em algum momento teve uma política afirmativa que me permitiu cursar essa universidade, né? Claro que eu tive diversos outros problemas, que eu tinha que pagar passagem do mesmo jeito, material do mesmo jeito, eu tive que, né, lidar com minha alimentação do mesmo jeito, sempre trabalhei, o que era uma dificuldade a mais, mas consegui, né? Olha A só, tá vendo? Jordana, Ana, ela tá falando aqui, ó. Eu sou muito criticada pelas pessoas à minha volta por me ver negra. Eu acho que a Jordana tá falando que ela se vê negra e as pessoas a criticam por isso, né? Eu Sim, entendi porque como assim. a pele dela é clara, aí não, você não é negra. É aquilo que você estava Sim, falando, né? Não, você não é é, negra. é uma, é uma coisa bem parecida mesmo com o que eu passei. A minha vida inteira eu acreditei que eu era branca, alisava meu cabelo e me passava por branca mesmo, sabe? Até o momento em que na universidade a gente começa, né, a ter acesso a determinadas questões, a debate, a se perguntar realmente, né? Coisas da sua própria vida, da sua vida familiar, dentro dessa conjuntura de história do Brasil. E aí foi quando eu comecei a me enxergar negra, e aí parei de alisar o cabelo. Realmente é olhar no espelho e dizer: eu sou uma mulher negra. E até hoje eu sigo, eu insisto, eu debato e rebato quantas vezes forem necessárias para dizer: eu sou negra, sim. E aí entra a questão que eu estava comentando antes. Claro que a gente precisa reconhecer que dentro de uma sociedade racista, ter a pele clara vai me trazer determinados privilégios, né? A minha amiga que estava aqui, a Ádila, ela foi uma das primeiras a me falar isso, talvez a primeira a me falar isso. Juliana, nós somos negras, sim, mas eu vou ser vista de uma forma diferente, porque eu tenho a pele escura e você não. E no primeiro momento eu, não, que isso, nossa, jamais. Mas hoje eu tenho essa visão que realmente nós vamos ser vistas de formas diferentes, né? Uhum. A cor da pele, ela ainda é muito é, ela é muito. E sempre vai ser, né? Gente, é olhar no espelho e dizer: eu sou uma mulher negra. E até hoje eu sigo, eu insisto, eu debato e rebato quantas vezes forem necessárias para dizer: eu sou negra, sim. E aí entra a questão que eu estava comentando antes. Claro que a gente precisa reconhecer que dentro de uma sociedade racista, ter a pele clara vai me trazer determinados privilégios, né? A minha amiga que estava aqui, a Ádila, ela foi uma das primeiras a me falar isso, talvez a primeira a me falar isso. Juliana, nós somos negras, sim, mas eu vou ser vista de uma forma diferente, porque eu tenho a pele escura e você não. E no primeiro momento eu, não, que isso, nossa, jamais. Mas hoje eu tenho essa visão que realmente nós vamos ser vistas de formas diferentes, né? Uhum. A cor da pele, ela ainda é muito ela é muito, e sempre vai ser, né, muito importante nesse sentido de classificar pessoas. Eu, inclusive, eu nego completamente o termo pardo. Eu acho um absurdo. Eu não me declaro parda de jeito nenhum, porque isso veio mais para dividir do que para unificar. Nós estamos dentro de uma mesma constituição racial, nós somos negras. Ok, dentro do colorismo eu sou negra de pele clara, mas eu sou negra também. Não aceito esse negócio de pardo, não. Muito Vamos ver o interessante. que é Ver se mais. tem gente que Aqui, saiu. A Ana Ana Flávia, Flávia. no PIBID aqui da UFG, analisou algumas músicas e gerou debates. Eu já pedi para ela disponibilizar o material para a gente poder ver. Sim, Alguém sim, tem. eu também. Ana Flávia, eu também uso muito música funk na sala de aula, né? Eu já usei e falei sobre isso há alguns posts atrás, eu acho que foi semana passada.
Como que eu usei MC Carol, Ai, que né? Com legal. a não foi Cabral, que ela fala que não foi Cabral que descobriu o Brasil, e levanta as violências contra os indígenas, a resistência indígena, a resistência negra. Só um exemplo, né? Porque eu já usei de várias formas. E é muito bom, é Anota. sempre muito bom, porque os alunos gostam. Faz parte, né? Quando eu cheguei aqui, eu pensava, nossa, eu nunca vou conseguir usar funk aqui. Não, o funk aqui entra de uma forma assim, não imaginava. O funk é uma batida que não tem como. A pessoa que diz que não gosta tá fingindo. É uma É batida que verdade. bate, né, É muito assim, envolvente. é muito envolvente, entendeu? E olha que Aham. legal, ela usou a mesma música, não foi Cabral. Muito legal. Aí, ó, eu Olha, tento reclamar. Eu também era vista como uma estranha, né? Eu vivia num não lugar, né? Ao mesmo nossa. tempo que tinha que me esforçar para parecer branca, a gente meio que vive nesse não lugar, né? Eu acho que quando a gente se reconhece, se olha no espelho e diz, eu sou uma mulher negra nessa sociedade brasileira, racista, desigual, nossa, muda completamente a sua vida. Completamente. É um Então, acho processo, que né? é isso, né? Eu acho que é isso. Olha, eu adorei. Vamos, porque Eu também a também gente, adorei. senão a gente vai ficar aqui horas e para variar é quase sempre isso mesmo. O grupo de pesquisa a gente vai batendo papo e vai batendo papo e vai ficando. Então fica de novo reiterado o convite para quando essa pandemia acabar a gente poder se dar um abraço ao vivo, Claro, com certeza. que a sua gravidez ela seja calma e serena, né? E, Obrigada. e a gente vai se falando. Um abraço, né? Com Um, certeza. Eu queria agradecer mais uma vez, né, a você pelo convite. Eu me senti assim muito honrada. É sempre maravilhoso, né, a gente ter com quem dialogar, né? Ter pessoas que estão interessadas no nosso trabalho. Fico assim imensamente feliz de todo o coração, digo isso, que você esteja gostando da leitura do meu livro. Tenho recebido bastante elogio, que, nossa, sabe, dá aquele calorzinho assim no coração de pessoas, inclusive, que não são da área de história. Tenho uma amiga que é engenheira ambiental, que olha, está lendo, que gostou, que elogiou. A minha mãe, que não tem formação acadêmica, né, não, ela é técnica em enfermagem, não tem faculdade, né, vamos dizer assim, e também está gostando, que torna, o que prova, né, como eu consegui tornar a leitura acessível. Então, assim, me deixa, assim, realmente muito, muito, muito feliz ter recebido esse convite seu. Queria agradecer todo mundo que está aí, meninas, meninos, mulheres, homens, que assistiram a gente até agora, que participaram, que comentaram. Ana Flávia está aqui, Ádila, né? muita gente. A Bad Girl Keides, a aqui, não sei. Juliana, a Janaína, a Bad Girl, a Silnier, um monte de gente. O Raniele que entrou, já, eu acho que saiu. Tem várias Julie tá pessoas. aqui. Minha mãe veio também, Amélia. Olha que legal! Thalita, Jordana, pessoal, todo mundo, né, que tiveram comentários na outra live também. Todo mundo que assistiu, que participou, pô, muito, muito, muito Muito obrigada. obrigada. E espero em breve estar aí, de todo o coração, tô sendo super Sim! sincera. Vai Nossa, dar muito tudo bom. certo e vou chegar aí. Um abraço, aquele abraço virtual em todo mundo, tá? E que todos Obrigada, um possam beijo ter para você também. um bom final de semana. Obrigada, ó. Beijo, sempre que quiser, conta Beijo. comigo. Ótimo, Tchau. muito bom saber. Tchau.